Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Saudade, hein? Me conta aí como vocês estão. Deixe nos comentários como que foi esse final de ano de vocês, essa saída de 2023, entrada de 2024. Quero saber como vocês estão. Bom, vamos lá, pessoal. No meu último vídeo, que foi o vídeo do dia 1º, né, do ano de 2024, eu falei que eu desejava um novo pra gente, né? Um novo não somente nas folhas do calendário, com os dias novos e novas datas, mas que todas as nossas metas, todos os nossos objetivos, né, tudo aquilo que a gente traçou, né, objetivou para 2024 se realize, que a gente consiga realizar. Mas depois eu comecei a meditar num versículo que está lá em Hebreus 13:8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí eu comecei a refletir, Jesus Cristo não muda. Nós mudamos e nós precisamos mudar, mas Jesus Cristo não muda. E por que será que Jesus Cristo não muda? Porque Jesus Cristo ele não reage à circunstância. Ele é. Simplesmente, independente do que aconteça, ele é. Ele é porque ele é. Porque ele decidiu ser. Ou seja, a decisão dele, a vontade dele de ser é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer pessoa, do que qualquer meio que ele esteja inserido. E aí eu comecei a pensar quantas vezes nós reagimos à circunstância. Circunstâncias ruins que acontecem em nossas vidas, circunstâncias delicadas, circunstâncias dolorosas, circunstâncias sofridas. Muitas vezes, sabe aquele nível de maturidade que a gente já alcançamos? Nós regredimos. Por quê? Porque nós reagimos às circunstâncias, ou seja, é como se tudo que esse nível que a gente já atingiu, a gente esquecesse deles e a gente deixasse a permitisse que as circunstâncias nos dominem muitas vezes, nos levando até a doenças, muitas vezes doenças na alma, doenças físicas também. Então, sim, porque nós não somos, por mais que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? Nós somos parecidos com eles, existem atributos comunicáveis que a gente chama, né, na área da teologia de atributos comunicáveis, né, de Deus, ou seja, atributos que ele comunica conosco, por exemplo, Deus é bom, nós podemos ser bom. Deus é justo, nós podemos ser justo. Deus é fiel, nós podemos ser fiel. Porém, todavia, entretanto, Deus é onisciente, nós não podemos ser onisciente. Deus é onipresente, nós também não podemos ser onipresente. Deus é soberano, nós não somos soberanos. Então, nós necessitamos de mudança, por quê? Porque nós somos humanos e Jesus Cristo é sobrenatural. Porém, nós amadurecemos. Nós, conforme o nosso conhecimento, conforme nós vamos avançando, nós vamos cada dia mais amadurecendo. Então, quando a circunstância vier na minha vida e na sua vida, não vamos nos regredir, não vamos voltar a um nível que nós não estamos mais por conta da circunstância e deixar e permitir que essa circunstância nos domine. Por quê? Porque assim como Jesus Cristo, nós também temos o poder de decidir ser e não reagir a ser conforme o meio que estamos inseridos, conforme as outras pessoas que nos envolvem e conforme as circunstâncias que passam nas nossas vidas. Essa é a reflexão do dia. E como prometido, né, a minha terceira dica e quarta dica, porque hoje eu trouxe 2 livros e eu quero falar um pouco sobre felicidade, porque eu acho que felicidade é um tema muito atual na nossa era contemporânea. Então eu trouxe aqui para vocês Felicidade, do Dr. David Luken.
Esse livro aqui é um livro técnico, tá, gente? Porque eu sou psicóloga, vocês sabem disso. Então, eu leio bastante, né, livros técnicos. Porém, todavia, entretanto, ele não é somente um livro técnico. Então, ele tem capítulos que ele fala... Ele tem uma linguagem muito tranquila, né, de entender, uma linguagem muito bacana para você ler. Mas pode ser que você não goste de todos os capítulos, porque tem capítulos que ele é bem técnico. E é interessante o que ele fala nesse livro, que existem predisposição, ou seja, existem pessoas que são mais predispostas a serem mais felizes do que outras pessoas, e ele prova isso cientificamente falando. Logo no primeiro capítulo, ele traz dados de 2 gêmeos, né, 2 pessoas que são idênticas, né, mas com personalidades totalmente diferentes, e uma podendo ter uma predisposição de ser mais feliz do que a outra. É bem interessante. E aí ele fala também sobre como lidar com isso, né, para as pessoas que não têm essa predisposição, né, como lidar. Ele dá muitas dicas e sugestões, e é bem bacana porque ele traz dados, ele traz bastante estudos de casos também, e ele traz dados bem científicos. Então é um livro que ele não considero ele um livro grande, ele tem aí aproximadamente 355, 380 páginas, né? Para nós que gostamos de ler, não é um livro grande, mas é um livro bem interessante. Você não precisa ler ele em forma cronológica, você pode ler os capítulos que você achar mais interessante primeiro, né? E você vai entender o livro, você não precisa ler ele capítulo por capítulo na sequência para conseguir entender, ok? Então, essa é a dica de hoje. Eu gosto muito, gente. E aí, se vocês gostaram também do Deepak Chopra, se vocês compraram, investiram, fale aí, deixe nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão gostando, se vocês já começaram a ler, se vocês têm projeto de comprar, fala pra mim, né, o que vocês estão achando do livro. E, gente, eu trouxe também esse aqui também sobre o tema felicidade, que chama Felicidade ou Morte, do Leandro Carnal e o Clóvis Barros. E aí é bem interessante, gente, porque eu venci o meu preconceito com livros finos. Eu tinha um preconceito, eu achava que livros finos não tinha muito conteúdo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e muito de escrever. Então, os livros mais grossos, com certeza, me atraem mais. Mas eu achei bem interessante porque ele traz um conteúdo, uma linguagem bem tranquila, e dá pra gente fazer várias reflexões através desse conteúdo. Ele vai falar, né, o Leandro Carnal, ele vai falar sobre, por exemplo, para nós que somos cristãos, como a gente encontra a felicidade em Deus, na nossa fé. E aí, em seguida, o Clóvis vem abordando a filosofia. E é interessante que eles não falam só sobre religião e filosofia, eles falam sobre outros contextos também. E o porquê eu gosto do Leandro Carnal? O Leandro Carnal é um ateu, não sei se vocês conhecem, né? E eu sou cristã. Por que eu gosto do Leandro Carnal? Porque eu admiro a maneira respeitosa como ele fala do cristianismo e das religiões. Ele é um ex-jesuíta, então eu acredito que por isso ele tem esse respeito também pelo cristianismo. E ele fala uma coisa que eu acho que é interessante, ele fala que as igrejas, ela controla o caos no mundo, ou seja, o mundo está um caos, mas ele estaria num caos maior se não fosse as igrejas. Que ele diz o quê? Que as igrejas fazem bem para o mundo. E é bem interessante, eu não concordo com tudo que ele fala, é claro, gente, porque ele tem uma crença, eu tenho uma crença totalmente inversa do que ele acredita, mas ele tem coisas bem interessantes que até condiz muito com aquilo que eu acredito. Então, sugiro vocês lerem esse livro. Esse livro, ele tem somente 81 páginas. Para nós que gostamos de ler, dá para você ler em um dia, no máximo 3 dias, dependendo da sua demanda. E é interessante, eu vou ler para vocês que ele finaliza o livro dizendo o seguinte, ó: seja feliz ou morra tentando, que este texto possa ajudar a criar uma voz na sua busca. E aí é bem interessante, gente, porque às vezes ele fala muito também de você buscar tanto a felicidade que às vezes você perca o foco. Ou seja, talvez ele esteja aí do seu lado, ou talvez ele esteja de frente para você, mas você está perdido buscando, nessa ansiedade de buscar, e muitas vezes você a perde por conta dessa ansiedade de buscá-la. É bem interessante, gente. É isso.
Um abraço e até breve.